minha pergunta PNM P. Jackson, mas se você tiver a prova correta, você submete e demora tem que passar uns 2 ou 3 anos para o pessoal do mundo inteiro olhar para sua prova, ver se está tudo certinho mesmo. Se depois de 3 anos ninguém achar uma falha nela, você pode pedir seu prêmio. Não, não, ainda a vida fosse simples. Bom, mas hoje a aula é sobre NP-completude ou os limites da computação. A gente começou a falar disso informalmente na aula passada, e agora a gente vai só dar apresentar com os nomes completos, né? Então vamos lá. Problemas. Enunciado especifica os termos gerais, ou seja, a relação entre entrada e saída. Na computação, para isso é um problema. Nós dizemos qual vai ser a entrada, dizemos qual vai ser a saída, e queremos que alguém produza, a partir da entrada, a saída. Acontece na computação que nós temos a ordenação, por exemplo, um problema, dada uma sequência de números, apresentar uma sequência em que o primeiro seja menor ou igual que o segundo e assim por diante. Vocês já estão acostumados até carecas de saber disso daí. Tá certo? Instância. Instância é um caso específico de um problema. Por exemplo, multiplicar 1945 por 31 é uma instância de multiplicação entre dois números. Nós temos 3 tipos de problemas na computação. Tá? 3 tipos gerais. Tá certo? Problemas de decisão. São problemas em que você tem que responder sim ou não. Verdadeiro ou falso. Tá? Problemas cuja resposta é um booleano. Isso é um problema de decisão. Algum problema com ele? Não. Localização. Localização não tem a ver com mapa especificamente, ou não necessariamente. Localização é o seguinte: se o seu problema tiver uma solução, localize e mostre uma solução. Tá certo? É uma expansão de decisão. Localização. Se a resposta é sim, o seu problema ele tem solução, você me mostra uma solução. Localização. Então, localização de solução. Certo? Então, você traz uma solução que atende aos critérios do problema. Então, isso está correto. Você resolveu localização. Otimização é o seguinte. Bom, o seu problema, a decisão dele, você diz que sim, ele tem solução. A localização, sim, aqui está um exemplo, mas você percebe que tem mais de uma solução que atende às restrições. Você tem uma quantidade grande, e aí seu usuário diz, olha, dessa quantidade, desse mundo de soluções que atende essa restrição, eu quero aquela que melhore meus lucros ou minimize, ou ele dá uma outra função que é minimize minhas perdas. Aí isso se torna otimização. Porque eu não quero só responder se sim tem solução, eu não quero só responder, me mostre uma solução, eu quero uma que para uma dada função, uma dada função vai me dizer qual a melhor entre elas, entre as soluções, eu quero a melhor de todas. Então isso é chamado de otimização. Fala, Ira, por favor. O senhor está apresentando alguma coisa? Se for, não está aparecendo, não. Tá não? Tá não. Tá aparecendo aqui, bro. Aqui tá. Põe pra mim tá não, vou olhar o meu. Tá certo? Só tá Vai uma... Aqui tá aparecendo também. Então, deixa eu jogar de novo, ver se ele aparece. Tá carregando. Então, o problema de decisão é aquele que você diz sim ou não. O problema é tem solução ou não tem solução, ou verdadeiro ou falso, ou sim ou não. Localização é aquele que, além de você dizer se o problema tem solução ou não, você mostra uma solução. Otimização tem mais de uma solução que atende às suas restrições, e a pessoa quer ou uma que melhore o lucro ou uma que minimize as despesas. Então, eu estou otimizando a solução.
Entendido? Alguma dúvida sobre esses 3 tipos? Algo importante se saber sobre eles é que, se você for olhar, eles são alinhados. Em que sentido? Para você otimizar, você vai ter que localizar soluções. Então, otimização inclui um problema de localização. É mais o contrário. Se tem otimização, tem localização. Se tem localização, tem decisão. O alinhamento é na ordem inversa. Então, você pode ter problemas que sejam só de decisão ou problemas que encerrem só em localização. A otimização, você quer um passo além, que além de localizar, tem uma solução a mais. Pronto. O que acontece é, como os de localização e os de otimização têm um de decisão por baixo, a teoria toda foi feita em cima do decisão. E se é válido por decisão, ele acaba se expandindo para os outros tipos de problema. Você ficou confuso? Então deixa eu abrir um Jamboard aqui, que eu acho que aí fica talvez melhor. Deixa eu criar o Jan e a gente vai para lá. Para falar de vacinação, Natal ainda não Oi, Amaral, bom dia. Então, eu estou desenhando uma bolinha aqui, e essa bolinha são meus problemas de decisão. Tá certo? Os problemas de decisão ficam aqui. Quando eu tenho um problema de localização, ele é assim, porque para decisão diz, meu, para o seu problema tem solução? Sim? Não. Ou verdadeiro ou falso. O localização, ele pede, se é sim, me mostra uma solução. Então, todo problema de localização, implicitamente, não é explícito, tá? Não é escrachado, mas ele concebe, me mostra uma solução, você está pedindo para localizar uma solução. Obviamente, se você localiza uma solução, você resolve um problema de decisão associado, que é, esse problema tem solução, sim ou não. Há uma solução que atenda às minhas restrições, sim ou não. Otimização, ele inclui os dois. Por que a otimização inclui os dois? Porque para eu otimizar, isso quer dizer que eu tenho que verificar mais de uma possível solução do problema e compará-las e dizer qual é a melhor e qual é a pior dentre todas elas, ou ter uma maneira de me gerar a melhor diretamente, mas eu tenho, na verdade, mas de toda forma eu estou sempre tratando de um problema que tem mais de uma configuração possível e eu quero aquela ou que me minimiza os meus custos ou que melhora os meus lucros. Embora eu fale isso, isso também vale para questões de saúde, o que potencializa o tratamento, o que reduz os efeitos colaterais. Às vezes a gente fala só em lucro e perdas, as pessoas só ficam imaginando dinheiro. Mas, por exemplo, radioterapia é um problema de otimização. Por onde eu bombardeio o câncer com radiação, de forma que somente o câncer fique com a radiação concentrada e os demais órgãos nem tanto. Certo? Ficou mais claro agora, Aniele? Então, não é que quando eu estou lidando com a continuação, eu tenho que responder sim, eu localizei e está aqui a solução. Não, ou eu criei diretamente a solução, ou criei mais de uma solução, comparei e peguei a melhor delas. Isso implicitamente é como localização e decisão sendo respondidos também. Pronto.
Então, por que seria aqui? Porque tudo vai girar em torno de decisão, mas por ser decisão e por decisão estar no âmago de cada um dos outros tipos, no interior, o resultado é válido para os outros tipos de problemas, se estende. Então, decisão. Existe uma configuração que atende conjunto de restrições? Sim ou não? Localização, mesima a configuração, otimização, construa ou mesiba ou localiza uma configuração que atenda a conjunto de restrições e que seja ótima, melhor possível em relação a uma função de avaliação, certo? Uma função de objetivo. Alguém lhe deu um critério para discernir a qualidade das soluções. Por exemplo, na geradora mínima, a gente tinha um conjunto de restrições. Conectar todos os vértices do grafo, interconectá-los, sem formar ciclos. Então, esse para uma decisão, existe configuração que atende essas restrições? Sim ou não? Se existe, me exiba uma, isso é localização. E quando a gente constrói automaticamente a de menor custo, nós estamos otimizando, porque agora nós temos entre as opções que conectam todos os nós do grafo, sem ciclos, nós queremos aquela de custo mais baixo. Ok? A CPI da pandemia acaba hoje os depoimentos, mas há uma expectativa de que ela acabe esse trabalho. Aqui eu fiz algumas brincadeiras sobre isso, mas. Pronto. É meio complicado esse exemplo em tempos remotos, mas quem sabe ano que vem, já que talvez já está todo. Provavelmente deve retornar presencial. Tipos de problema, decisão. Existe apartamentos em casas rotinos que atendem ao meu orçamento e condições necessárias? Localização, que engloba esse, mostra de boa casa ou um apartamento que atenda aos meus critérios. Otimizações, se existem opções que atendem minhas restrições, qual é aquela que mais me agrada? Esse é um exemplo não computacional, no gosto pessoal, né? Mas tem. Que a gente viu agora, que a gente viu no vídeo. P, problemas de decisão. Eu tô doido para voltar a presenciar, mas as coisas têm que ser feitas de forma segura. E aí não sou eu que defino segurança. Eu tenho até que ver, né? Talvez vocês vão preparar um materialzinho, caso o pessoal queira programar no primeira vez. Mas um torneio bem leve, só para dizer oi, voltamos. Mas vamos lá. Então, o problema P é aquele que já falou, é aquele que a gente tem um algoritmo de complexidade polinomial para resolvê-lo, ou que fica abaixo do polinômio. Por exemplo, n log de n não é um polinômio exato, mas ele fica abaixo de n ao quadrado, então a gente consegue conviver com ele sem problema nenhum. NP, aí vem o termo que normalmente os alunos se confundem. Você fala isso, eu lembro que no início da pandemia, eu não sabia, a gente não tinha ideia que era pandemia, ou do inferno, da complicação que iria se tornar. Eu fui, acho que uma semana logo antes de eles encerrarem o presencial, eu fui um dia de máscara, só para mostrar que questão de higiene a gente vai de máscara. Começou a gerar um pânico na turma que eu passei. Eu não era nem minha turma. Eu só passei frente à sala. Chegou em Rio Tinto, a vírus. Todo mundo entrou. Eu não queria falar, eu não queria gerar pânico. Eu só queria ilustrar o comportamento adequado, que é usar máscara, que ninguém estava usando ainda na época. Eu parei de usar máscara no mesmo dia, só voltei quando tornaram oficial o uso de máscara, porque senão estava gerando pânico. Desnecessário na época, né, que era logo no início. Depois era necessário. E aqui a gente vai para uma definição que eu vou explicar alguns termos. Classe NP, problemas de decisão, para os quais, se uma máquina de Turing não determinística de tempo polinomial nos fornecer uma solução, então podemos verificar se a solução está correta em tempo polinomial. O problema dessa definição é essa sequência. Se uma máquina de Turing não determinística de tempo polinomial,
Porque se algo nos der uma solução e poder verificar ela em tempo, se é tempo polinomial, a gente consegue entender. Mas vamos decifrar o que é essa máquina de Turing. Máquina de Turing é outro termo, tá? Para algoritmo ou computador. Quem aqui já viu o filme O Jogo da Imitação? Isso aqui é sobre a Segunda Guerra, o cara construiu o primeiro computador? Muitas vezes, muito bom. Você se lembra do cara que fez o computador? Qual é o nome dele? Não, o nome dele é Alan Turing. Exatamente, é ele mesmo. E o que acontece? A máquina de Turing, a gente era que a máquina de Turing original era aquele computador, vamos dizer assim, só que ele criou toda a teoria por trás dele. Então, as máquinas de Turing são os termos técnicos para algoritmos e computadores. E quando ele criou isso, todos os computadores de hoje são versões mais rápidas do computador dele. O famoso pai da computação, exatamente. Então, todos os computadores de hoje implementam uma máquina de Turing. Tá? A gente reorganizou os componentes, otimizou aqui, otimizou acolá, mas ainda estamos, digamos assim, mais ou menos dentro das limitações teóricas daquela máquina. Quando ele criou aquela máquina, ele definiu a capacidade teórica dela e definiu ela. O que é a máquina de Turing? Ou o que é um computador? Você imagina um burocrata que faz tudo seguindo um livro de regras. Então chega um trabalho para ele fazer. Ele lê a primeira instrução do trabalho, consulta o livro de regras, executa a regra que está associada à primeira instrução, aí ela muda o humor dele, o estado interno dele, e vai para a próxima instrução. E repete o processo, veja com a instrução, consulta o livro de regras como proceder, dado o estado interno dele, e segue adiante. E isso é o nosso algoritmo, o nosso computador de hoje, e o termo para ele é máquina de Turing. Tá certo? Aí vem uma próxima parte do termo, não determinística. Não determinística quer dizer que nem sempre os passos dele vão ser certos. É como nesse caso se ele tivesse tivesse algum sorteio em algum canto para decidir qual regra ele vai utilizar. Tá bom? Por isso que não determinístico. Em algum lugar tem um sorteio. De tempo polinomial, esse algoritmo, que eu não sei qual tem que ser de tempo polinomial. Então, temos um algoritmo que em algum passo dele envolve sorteio, mas no todo ele é tempo polinomial e ele nos fornece a solução. Isso foi o que eu chamei na aula passada de oráculo. Porque ele não diz qual é o algoritmo nessa definição, e não importa. O que importa é você dizer, alguém em tempo polinomial me deu uma solução. Pode ser uma IA, pode ser um algoritmo de aproximação, pode ser um algoritmo exato que eu interrompi um dado ponto, ou ele executou e eu quero ver se está tudo certinho, mas ele nos deu uma solução, exato não dá não, que eu tenho que interromper ele de todo jeito. Mas ele nos deu, em tempo polinomial, uma solução. E se eu puder verificar se a solução dele está correta ou não em tempo polinomial, então, o problema que esse é a máquina que eu não sei qual é, esse algoritmo que eu não sei qual é, me deu, é um algoritmo NP. Vamos dar um exemplo. Uma pergunta. Suponha que seu pai, seu primo, seu irmão, sua irmã, eu não vou dizer se o cachorro não consegue escrever os números da loteria, tenha feito uma aposta na Mega Sena. Tá certo? Então, ele chega com o bilhete para você e diga, eu ganhei na Mega Sena? Bom, nesse caso, seu pai, seu irmão, sua irmã, seu primo, sua prima, não seu cachorro, ele está atuando como máquina em tempo polinomial. Por quê? Porque ele não demorou um tempo exponencial, tá certo? Em um tempo limitado por polinômio, ele escreveu um bilhete de loteria. E após sortear as bolas da loteria, ele quer que você verifique
se o número dele está correto ou não. Pronto. Então, o problema da loteria, no sentido de verificar se a solução está correta ou não, está em NP. Entendido? Dúvidas? Então, se alguém lhe der uma solução e dizer, alguém me gerou essa solução em tempo polinomial, você não se importa se for uma pessoa séria, se for um palhaço, se for um vidente falso, um vidente verdadeiro, ou seja lá o que for de vidente, não entendo de vidente. Mas se você puder verificar se a solução está correta ou não em tempo polinomial, o problema pertence a NP. Tá bom? Acontece que, se alguém lhe dizer o seguinte, tudo isso pode ser feito em tempo polinomial. Tá? Observe que eu teria ter uma questão ou mais. Vamos ver o seguinte. É possível, isso aqui eu não vou... que algoritmo vocês fariam para gerar, tá certo? Antes do sorteio da loteria, o bilhete vencedor da loteria. Como vocês garantiriam que vocês tenham um bilhete vencedor de loteria na mão? Não é só todos os números, é comprar todas as combinações de números, né? Só, né? Exatamente. Ou você ter muito boa sorte e sortear aleatoriamente o bilhete vencedor. Tá bom? Bom, então isso explica que nem tudo que está em NP pode ser solucionado em tempo polinomial. Aqui tem outro problema que está em NP. Tá certo? E algumas vezes, quando o problema está em NP, para casos pequenos como esse, a gente talvez encontre a solução. Para outros, nem tanto. Por exemplo, tem alguma maneira de eu sair de qualquer vértice desse grafo, passar por todos os demais vértices apenas uma vez e retornar para o ponto de partida? Sem repetir nenhum vértice, a seção do ponto de partida? Bom, para alguns casos, você consegue ver essa solução. 1, 2, 7, 3, 4, 6, 5, 1. Para outros, nem tanto. Ok, estou aqui só passando. Quer dizer, já que a gente já falou disso informalmente, é até melhor que ter falado informalmente. E eu vou adotar essa estratégia no futuro. Então, a classe NP pode ser resolvido para um não determinístico, ou seja, alguém muito sortudo que acha a solução em tempo polinomial, ou talvez já tenha a solução polinomial, seu problema, tá? O que a gente sabe é que P está contido ou é igual a NP. A gente não sabe se é igual ou não, tá certo? Deixa eu passar isso aqui. E aí, final da década de 60, começo de 70, começaram os estudos e descobriram que existe esse subconjunto no mundo NP. Os NP completos. Um problema é dito NP completo, esse pi grande é só para chamar o problema de alguma coisa, em vez de ser um problema ou um problema A, o pessoal chamou um problema pi maiúsculo, é dito NP completo. Se for NP, ou seja, se eu puder verificar se alguém me der uma solução para o meu problema, se a solução está correta ou não em tempo polinomial, então se qualquer instância da classe NP puder ser transformada em tempo polinomial numa instância de P maiúsculo, Pi maiúsculo. O que isso quer dizer? Eu tenho um problema, qualquer problema de ver que... E esse problema é especial, por quê? Qualquer outro problema que esteja em NP, eu posso transformar num caso dele, de forma que se eu resolver ele, eu resolvo qualquer problema em NP. Bastando que eu transforme o problema no caso dele, resolvo ele e gero a solução de volta. Destransformo, gerando a solução de volta para o problema original. Tá? Contra isso tem uma contrapartida.
Se você descobrir um algoritmo tempo polinomial que resolve um problema π-NP completo, é possível resolver qualquer problema NP em tempo polinomial. Por exemplo, esse rapaz aqui acha todos os caminhos saindo de um nó, achar uma rota que sai de um nó, passa por todos os demais nós e volta para o original, é chamado ciclo hamiltoniano ou caixeiro viajante. Embora para esse caso a gente possa ver a solução para ele, nem sempre isso é tão simples de ser feito. Tá? Então, a questão não é achar a solução só para um caso, a questão é ter um procedimento que acha a solução em tempo polinomial para todos os casos. Tá bom? Deixa eu falar isso aqui. E aí criou-se o que chama-se de redução. Não, primeiro vamos pular um pouquinho aqui. Depois eu volto. Bom, criou-se a categoria de problemas, mas não se tinha problemas nele. Até que dois pesquisadores, Cook e Levin, eles não trabalharam juntos, cada um deles trabalhou no canto, mas eles publicaram mais ou menos na mesma época. Acho que foi com 6 meses ou 1 ano de diferença, salvo engano. Posso estar enganado nisso, tá certo? E os dois tentaram provar coisa semelhante. Cook provou que um problema chamado SAT é NP completo. Levin, trabalhando sem nem saber o que está fazendo, provou que um irmão do SAT, o 3SAT, é NP completo. E com isso nós tivemos o nosso primeiro NP completo. Que problema é esse? Quem que já pagou lógica? Lógica. Eu fico tentando puxar um espanhol, porque o professor falava espanhol quando eu estudei lógica. Pronto, então vocês já viram a fórmula booleana com Teresa, não já? Ela volta ano que vem, gente. Pronto. O sustentabilidade é dado uma forma booleana, na forma conjuntiva, normal, encontrar uma atribuição de valores, tá certo? Para as variáveis tal que o resultado seja verdadeiro. Ou mostrar que tal atribuição não existe. Basicamente, é lidar com qualquer fórmula desse tipo e achar atribuições para x, y, z de 1 ou 0, que a fórmula seja verdadeira. Não só para essa fórmula, mas para qualquer fórmula que eu possa te dar, ou que seja possível alguém gerar. Tá certo? Eu tenho certeza que você não vai derrubar o notebook dela de propósito. Tá bom? Vocês já ouviram falar de um professor chamado Rodrigo Vilar? A gente tem um outro professor chamado Vilar. Aí uma vez eu estava dando aula da estrutura do Zoom, aí tinha uma aluna que ela amassou o carro dele, sem querer. Não sei se aconteceu alguma história tipo essa do Jackson. Aí o pessoal tava comentando. Eu acho que ela deve ter se formado agora, né? Então, assim, Jackson, fique tranquilo, você não faz uma situação mais grave do departamento. Então, essa questão da achar 0 ou 1 para qualquer fórmula booleana é um problema NP completo, ou seja, todos os problemas se transformam nele. O que faz sentido, porque basicamente tem umas historinhas dessas. Mas faz sentido esse problema ser NP completo, porque tudo que a gente faz na computação, de certa maneira, é atribuir zeros e uns a um monte de variáveis binárias. Tá certo? Então, esse foi o nosso primeiro problema NP completo, juntamente com o irmão dele, o 3SAT. 3SAT é a mesma coisa do SAT, só que só é possível ter 3 variáveis no parênteses. Tá? Então, SAT foi o primeiro problema NP completo. Logo, se a gente achar um algoritmo tempo pelo nome que resolve a SAT, a gente prova que P é igual a NP. Feito isso, alguém pegou esse resultado
e fez a seguinte situação. Ok, eu quero agora descobrir se é possível, tá certo? Transformar um problema em outro. Como é que eu transformo isso? Aliás, perdoe-me. Bom, transforme um problema em A em uma instância de B, resolva B e use a resposta de B transformando de volta em resposta de A. Isso é ser reduzir. Opa. Então, o que acontece? Para provar que um problema é NP completo, você faz essa questão. Como assim? Por exemplo, deixa eu já chegar aqui. Clique. Dado um grafo, acha um subconjunto de nós, de cardinalidade K, tal que qualquer par de vértices pertencente à velinha a uma aresta UV em E. O que quer dizer isso? Imagine, por exemplo, a rede social, tá certo? Ou sua rede social. Eu quero que a partir de você, você encontre um grupo de 5 pessoas, que vocês 5, toda vez que um manda mensagem para um dos 5, essa pessoa lhe retorna essa mensagem. Então, quando eu digo isso, então existe uma conexão verdadeira entre quaisquer duas pessoas desse grupo de 5. Todas estão interligadas. Isso é uma clique. Deixa eu ver se eu tenho um desenho de uma clique em algum canto. Não tem um desenho de clique. Então vamos ficar por aqui mesmo. Então, normalmente era que eu desenho no quadro. Eu esqueci que eu tinha que desenhar no quadro hoje, mas vamos nós. Então, eu quero achar um subconjunto de vértices tal que qualquer par de vértices que eu pegar desse subconjunto tem uma aresta ligando entre eles. Aí alguém chamado Karp provou que isso se reduz ao problema da satisfabilidade. Como? Ele fez o que a gente chama de redução de Karp. Qual o procedimento? Ele pega um problema que já se conhece ser NP completo, transforma ele no problema que ele queria provar, que é NP completo. Essa transformação em tempo polinomial. Então, se ele resolver o problema dele, ele mostra como obter a solução do problema NP completo original, de onde ele criou o caso dele. Não para a clique não é verdadeira para um círculo, porque um círculo ele só é ligado com um par vizinho, com um nó vizinho. Teria que ser com um elemento com qualquer outro nó do círculo. Você desenha um círculo e liga todas as diagonais dentro dele, tá bom, Aniele? É uma clique. Tá certo? Então, o que ele fez foi pegar a satisfabilidade e mostrar que qualquer problema de 3 satisfabilidade, que foi provado ser NP completo, pode ser transformado fácil em tempo polinomial num problema de achar uma clique de tamanho K. Mas precisamente tamanho 3. E aí, como se ele tivesse a solução para esse problema, ele resolve o problema NP completo, esse problema também NP completo. Por quê? Porque todo mundo se transforma no caso de satisfabilidade, e satisfabilidade é transformada para esse caso. Então, você pode também resolver dessa forma. Tá bom, vou repetir. O que o Karp fez, ele começou por aqui. Ele fez isso mais 20 vezes, depois disso aqui, no único artigo. Você pega, por exemplo, o problema de satisfabilidade, e ele descobriu uma maneira de transformar aquela equação booleana num problema de achar uma clique. E uma clique tamanho 3, para ser mais preciso. De forma que se ele acha uma clique tamanho 3 na solução do problema dele, ele consegue
Ele não fez 20 vezes para esse problema, ele fez para 20 problemas diferentes. Tá bom? Como assim, refutada? Vamos devagar. Vamos devagar. Em primeiro lugar, para provar que uma clique NP completa tem que ser CNP. Então, o que é que o CARP fez? Para provar que se alguém me der uma lista de vértices, basta eu verificar se para cada par de vértices eu tenho uma aresta. Se eu tiver, então esse conjunto de vértices é uma clique. Então, a verificação em tempo polinomial basta para fazer dois laços lineares, pegando os pares de vértices e consultando a entrada ver se tem aresta. Tá bom? Aí ele achou um problema NP completo conhecido, na época dele só tinha um, que é o 2, que era o SAT e o 3 SAT. E aí o que ele fez? Deixa eu tentar desenhar aqui. Respirem, tá? Eu sei que é uma fobia matemática, e quando o cara bota uma letra grega, aí que as coisas parecem que começam um choque anafilático, tá? Mas eu quero chamar atenção para as coisinhas e vamos por partes. Observe que eu tenho 3 parênteses, estou notando. 3 parênteses. Para cada parênteses, eu tenho 3 variáveis. Bom, aí o que é que eu fiz? Cada parênteses vira um conjunto de nós do grafo. Por exemplo, o primeiro parênteses tem x1, não x2 e não x ou não x3. Então, eu tenho aqui esses 3 nós do meu lado esquerdo. O parênteses do meio virou 3 outros nós de grafos, que estão aqui. Não x1, x2 e x3. Estão vendo? E o terceiro parênteses virou os 3 nós à direita. Tá vendo? x1, x2, x3. O que a CARP fez? Bom, eu ligo, por exemplo, esse nó x1 da esquerda. Eu vou ligar ele com qualquer nó com qualquer nó das outras parênteses que não seja uma negação dele. Então, x1 está ligado com x2 e com x3 do segundo conjunto, e com x2 e x3 do segundo conjunto, e com x1 do terceiro conjunto, porque eles são a mesma variável. Não x2 está ligado com não x1, tá certo? Não está ligado a x2, porque x2 é a negação de não x2, mas está ligado com x3. E o mesmo se repete para o do lado. Não x2 à esquerda está ligado com x1 e com x3, mas não com o nó do meio, porque é a negação dele. Tá certo? Entenderam? Estão conseguindo visualizar essas construções aqui? Jackson, Aniele. Aniele, sim. Não exatamente. Olha o primeiro parêntese. É aquela forma booleana que se viu por Teresa. As restrições. O que você quer dizer com as palavras restrições? Só estou dizendo, você não pode ligar todos com todos no momento, tá? Em teoria você pode, mas você quer uma construção que represente essa forma original. Aí qual foi a construção dele? Uma variável associada a um parêntese está ligada às outras variáveis do parêntese que não tem a ver com ela, ou seja, x1 está ligado com x2, x3 dos outros parênteses, mas não do próprio parêntese.
E ele vai estar ligado com as variáveis que têm a ver com ele, x1, desde que não seja negação dele. Ó, x1 está ligado com x1, mas não tem ligação de x1 com não x1. Tá certo? Isso é uma construção de forma que eu possa retratar o problema original nessa forma de clique. E agora, se eu achar uma clique de tamanho 3, uma clique de tamanho 3 é um triângulo, eu consigo achar qual é a atribuição de variáveis, de valor para variáveis, que torna a fórmula verdadeira. Por exemplo, eu tenho um triângulo do x1 à esquerda para o x3 do meio, que vai para o x3 da direita e volta para o x1 da esquerda. Então, a atribuição que x1 é verdadeiro e x3 é verdadeiro torna essa fórmula inteira verdadeira. Esse passo eu sei que é um pouco mais sutil, então podem reclamar à vontade, a gente explica de novo. Quem não entendeu, por favor. Olha só. Se você achar um grupo de 3 nós que estejam conectados entre eles, você acha a solução da fórmula original. Por exemplo, se eu escolher não x2, x3 do meio e x3 da última, ou até x1 do outro, então não x2, x3 e x1, eu tenho uma solução. Basta que x1, não x2 seja verdadeiro, ou seja, x2 zero, x3 seja verdadeiro e x1 seja verdadeiro. Verdadeiro, o V é um OU e o chapéu é um I. Então, cada fórmula é verdadeira se uma das 3 variáveis ali for verdadeira, assim, se o x1 ou não x2 ou não x3, mas você tem um I do lado de fora, então você tem que fazer com que os 3 parênteses tenham ao menos um verdadeiro. Devagar, nessa forma booleana, eu tenho 3 parênteses separados por is. Então, dentro de cada parêntese, eu tenho que resultar em um valor verdadeiro dentro de cada parêntese, para que a fórmula inteira seja verdadeira. Como dentro de cada parêntese eu só tenho ous, basta que um. Depende, vamos ver, se eu pegar não x1, tá certo? Que é o do meio, o x1 do meio, não x3 do esquerda, e o x2, eu consigo o verdadeiro. Ó, não x3 torna a primeira fórmula verdadeira. Tá certo? Não x1 torna a segunda fórmula verdadeira. E o x2 torna a terceira fórmula verdadeira. O que o Carp fez foi, eu só preciso pegar, se eu conseguir pegar um vértice de cada um dos 3 conjuntos, de forma que eles tenham arestas entre eles, eu consigo achar a solução para o meu problema de fórmula booleana. Tá certo? Tem mais de uma solução, né? Talvez isso confunda, mas basta que seja um triângulo. Mas essa é a redução de Carp. Então, o que acontece? Para qualquer fórmula booleana, eu posso escrever esse grafo, um grafo dessa construção. Para cada parênteses, escreve o conjunto de vértices e faz as ligações entre os conjuntos de vértices, seguindo a estrutura de que cada vértice, cada variável associada a um vértice se liga às outras variáveis, os outros conjuntos.
e só se liga a variável do mesmo tipo se for coerente, ou seja, se uma não for negação da outra. Não achar a solução, eu creio que é possível, tá? Também, tá certo? Depois eu explico, tem um pulo do gato aí para você achar o grafo que qualquer clique que você acha nele é uma não solução do original. Tem um pulo do gato. Mas tem uma solução. Mas essa foi a redução de Karp. Então o que acontece? O problema original é NP completo. Ele foi transformado nesse outro problema de achar uma clique. Então, se eu achar a solução da clique, um algoritmo que acha a solução da clique em tempo polinomial, eu acho automaticamente uma solução para o problema de satisfabilidade. Acontece que satisfabilidade é NP completo, ou seja, todo mundo pode ser transformado nele. Então, se eu acho, todo mundo que está em NP pode ser transformado nele. Então, se eu acho uma solução para clique, todo mundo em NP fica igual a P. Então, P é igual a NP. Mas eu não tenho, ou pelo menos ninguém conhece no momento, um algoritmo polinomial para o clique. Tudo bem. Aí eu começo a dizer o quê? Ó, o problema da clique, daquele clique, é tão difícil quanto o problema da satisfabilidade. Porque um pode ser transformado no outro. Tá bom? E aí o Karp, então, fez isso. Tá certo? Eu vou mostrar aqui uma tela do Wikipedia. Não, não acabou, não. No primeiro momento, no primeiro momento, ele não acabou. Se fosse só esse, o único problema, pegar os dois únicos, seria fácil. O que acontece? O Karp, deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte, ele fez isso, mas, como eu falei, 21 vezes. Programação inteiras valores 01, clique, empacotamento de vértices, cobertura de conjuntos, feedback node, feedback arc node, circuito hamiltoniano, que é aquele caixeiro viajante, em grafo direcionado, em grafo não direcionado, e assim em diante. Número cromático, tá? Que é o problema de colorir grafos, e por aí foi. Acontece que ele notou que alguns desses problemas já eram estudados pela matemática há alguns séculos, tá certo? E alguns deles passaram por mãos de gênios e ninguém conseguiu criar um método, um algoritmo que resolva ele. Então, esses problemas diminuíram bastante a expectativa de que P seja igual a NP. Tá certo? Hoje em dia, eu diria que o número cromático, por exemplo, é um problema dessa lista, eu acho que é o que me dá mais arrepio. Ele não se entrega fácil. Tá certo? Aí o que acontece? Isso foi década de 70, agora nós estamos 50 anos depois, né? Aqui está uma lista de maneira nenhuma extensiva, completa, mas bem extensa, de todos os problemas, ou de famílias de problemas NP completos. Temos muito mais que isso, eu lhes garanto. Alguns deles são mais difíceis que outros, tá certo? Mas por causa deles, nós meio que perdemos a esperança de que haja um algoritmo polinomial para resolver isso. Já vamos voltar para os slides. Tá bom? Eu só peço que vocês se lembrem a ordem do trabalho de Karp, tá? Falar o nome de Karp, só falar dessa informação, fala no nome, a retribuição que ele tem por descobrir isso.
Você pega um problema que é NP completo, transforma no caso do seu problema, de forma que se você resolver o seu problema, você produz a solução do problema original. Tá bom? E isso é chamado de redução de Karp. E isso é o que nós imaginamos ser a realidade dos problemas. Nós temos os problemas NP completos ali, o conjunto NP é um conjunto maior, e nós temos os conjuntos P ali no campo. Bem, na verdade, nós não temos certeza se isso é verdade ou não, ninguém provou que P é igual a NP, nem ninguém provou que P é diferente de NP. Eu diria que as provas mais convincentes, as últimas, têm sido que P é diferente de NP. Teve alguns anos atrás, que quase conseguiu, chamou a atenção do mundo inteiro, acho que foi uns 8 anos atrás, alguém quase conseguiu. Aí, de repente, depois de isso 8 anos atrás, tinha passado já 2 anos, estava quase certo que o cara tinha conseguido provar que P é diferente de NP, aí alguém achou uma falha. Pronto. Ok? Mas isso não significa que deixa eu só apresentar um outro conjunto de problemas, vocês vão ouvir falar. Quando você ouve falar de problemas, aparece esse termo. Normalmente você não ouve o termo completo. Você ouve as pessoas falarem que é difícil. Tá? Mas você não ouve a pessoa falar que o problema é completo. Então, deixa eu botar a definição de difícil. Um problema é NP hard, NP difícil, ou difícil para computação, se todo problema pode ser reduzido a ele, e NP pode ser reduzido a ele. Professor, é a mesma coisa de NP completo? Não, eu não exijo que esse problema seja NP. Ou seja, pode ser um problema que, se você me der uma solução, talvez eu não possa verificar a solução, que essa solução esteja correta ou não em tempo polinomial. Existe isso? Bom, deixa eu pular aqui quase para o final. Existe esse mundo de problemas, esses são os limites da computação. Como nós imaginamos, né? Não temos certeza se P é igual a NP, tá certo? Mas P seria os que a gente resolve em tempo polinomial. NP são aqueles que eu posso verificar a solução em tempo polinomial, tá certo? P-space é aqueles em que meu programa ocupa um espaço que cresce polinomialmente com a entrada, é limitada por um polinômio. Como assim? Vai complicar o tamanho da entrada? Pensa o seguinte, há problemas em que talvez eu possa precisar de uma memória exponencial para a entrada, então, para o tamanho da entrada. Então, P-space é aqueles que eu tenho a memória limitada para um polinômio. E as p-time são aqueles problemas em que, mesmo que P seja igual a NP, talvez eu demore um tempo infinito para resolvê-los. Por exemplo, alguém aqui já jogou xadrez? Nós não temos um algoritmo perfeito para jogar xadrez. Nós usamos IA para isso. Mas imagine que alguém criou um algoritmo perfeito. Ele sempre acha o melhor lance. Certo? Quanto tempo demoraria a partida perfeita? Se cada jogador só fizer um lance perfeito, quanto tempo duraria a partida? Fala, Arielle. Dois computadores. A ideia é dois jogadores perfeitos. Bem, na verdade, no xadrez. Não, bem, na verdade, no xadrez, mesmo se for dois computadores, se os lances for perfeitos, você não tem garantia de quantos lances isso vai acabar. Como Jackson disse, pode demorar infinitamente. Então, alguns problemas de jogos clássicos,
Nem todos os jogos clássicos, mas vários problemas de jogos clássicos estão em ESP time, ou seja, mesmo que P seja igual a NP, eles vão demorar um tempo exponencial para serem resolvidos. Tá bom? Então, esses são os limites da computação. Desses, eu peço que vocês se lembrem apenas de P e NP, tá? E NP completo, claro. Não quer dizer que tenha outros conjuntos por aí. Eu falei, por exemplo, que o conjunto, os problemas de quebrar senha estão em NP, mas não são NP completos, e nós esperamos que não sejam P. Tá bom? Pronto. Esses são os limites da computação. Tem um pouco mais, tem outras famílias de problemas. Por exemplo, CoNP. Um problema é CoNP se o complemento dele está em NP. O que é o complemento de um problema? Bom, você se lembra que todo problema que a gente tem lá no fundo um problema de decisão. Aí você nega a decisão. Pronto. O problema é que está em NP. Então, o problema complementar dele é, dado um grafo, não há clique de tamanho K. Esse é o complemento dele. É como que a negação da pergunta de decisão que está por baixo. Tá certo? Por incrível que pareça, o fato de ser uma negação da decisão não significa que esteja NP. A gente não sabe se NP é igual a qual NP. Então, a gente tem algumas possibilidades. Ou P igual a NP igual a qual NP, ou NP igual a qual NP, e P é um subconjunto deles, ou NP e qual NP são separados e P está na interseção. Então, a gente tem algumas opções e tentar essa outra aqui. Está na interseção, mas tem mais coisa na interseção além do P. Então, P-Space pode ser solucionado por um algoritmo com espaço memória polinomial e SP-time, aqueles que podem ser resolvidos em tempo exponencial. Observe que a gente imagina assim, então tem problemas que eles não podem nem ser verificados em NP completo, mas estão em P-Space e não estão nem em P. Então, temos outros problemas mais feios. Tá certo? E essa é a formalidade das coisas. Daqui, por favor, tirem a definição de P e NP. Isso é importantíssimo. P, NP e NP completo é a primeira fronteira da computação. Se em algum momento alguém provar que P é igual a NP e essa prova estiver totalmente correta, significa dizer que podemos atribuir boa parte da imaginação humana ao computador. Nós conseguiremos conterá a solução não só para a senha de bancos, mas para boa parte da imaginação humana. Tá certo? NP, então, P, provavelmente questão de tempo polinomial. NP, se alguém lhe der uma resposta, que nós chamamos de algoritmo não determinístico polinomial, lhe der a resposta, você verifica a resposta está certa ou errada em tempo polinomial. E NP completo é se todo problema em NP pode ser transformado nele em tempo polinomial, de forma que se você resolver ele em tempo polinomial, você resolve todo mundo em NP. É a contrapartida, a consequência da definição. Tá bom? Então, NP completo quer dizer que todo problema pode ser transformado nele. Cadê esse meu slide aqui? Pelo amor de Deus. Não, passei direto. É NP completo, se for NP, e qualquer problema com esse NP pode ser resolvido a ele. Contrapartida, ou seja, consequência, se você resolver ele em polinomial, todo mundo é resolvido. Tá bom? Como os NP completos pertencem também a conjuntos NP difíceis, nós nos referimos a eles simplesmente como difíceis, às vezes. Ou as pessoas têm essa mania. E essa também é a explicação pela qual, no semestre inteiro passado, eu não pude jamais concordar com vocês quando eles passavam o exercício, vocês diziam,
Professor, esse exercício é difícil. Não, eu não posso dizer que é difícil, eu tenho que dizer que é fácil. Porque para ser difícil, ele precisa ser NP completo. Ok? Todo mundo vivo? É, isso é o que eu fico segurando. Eu fico segurando minha língua em estrutura de dados 1 inteira, quase toda estrutura de dados 2, porque eu não posso, já que eu que vou apresentar a vocês o que é um problema difícil para a computação, eu fico monitorando minha língua para não usar a palavra difícil boa parte do tempo. Tá certo? Então, cuidado com isso. Quando você estiver tratando com alguém de algoritmo, para eles não existe problema difícil. Ha, ha, ha. Piada de pai essa, viu? Tá bom? Uma pausa, a gente continua na quinta-feira. Ok? Eu posto um fim de semana, você assiste com calma, depois tenta tomar um suquinho e esfria da cuca, tá certo, gente? É sempre um prazer dar aula para vocês e tudo de bom nesses dias, tá? Por favor, se lembre de usar máscaras.